Os dias de aniversário desta igreja, a carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 7, e esse texto, ele é um texto atualizadíssimo, embora foi escrito há muitos anos, há muitos séculos atrás, e a palavra ela se renova a cada dia em que nós lemos e meditamos. E o texto ele vai dizer: alicerçados e edificados nele, Cristo, é claro, transbordando em gratidão. Eu fiquei assim muito feliz quando eu li o texto e quando fui convidado para pregar sobre esse tema, porque para mim as cartas de Paulo é o alimento da igreja, Eu diria que as cartas do apóstolo Paulo, bem como as cartas universais, é o nutriente da igreja, é a vida da igreja. Então a gente escolhe qualquer uma carta dessas, a gente se sente muito à vontade, porque sabemos da certeza de que a palavra vai nutrir a nossa vida, bem como a vida daqueles que a ouvem. E é muito interessante a gente observar isso, Então é usual na igreja essas cartas do apóstolo Paulo, bem como as cartas universais, ou conhecidas também como cartas pastorais. E falar sobre a carta aos Colossenses é algo assim bem nutritivo para a nossa vida. E é interessante que tudo na nossa vida começa com um convite. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo na nossa vida começa com um convite. E o convite ele pode ser de qualquer espécie, de qualquer maneira, de qualquer forma. Seja para ir a um evento, seja para ir a um aniversário, seja para ir à igreja, seja para ir a um passeio, a uma festa. Mas nós somos motivados a agir geralmente quando nós recebemos um convite. E a resposta a esse convite ela é intencional. Ela pode ser sim e ela pode ser não. Vai depender da intenção que você tem quando você ouve e recebe esse convite. E aí, com relação à vida cristã, não é diferente. Com relação à vida cristã, também acontece da mesma forma. Nós ouvimos um convite, e Mateus ele escreve as palavras de Jesus no capítulo 11 e no verso 28, em que Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. É um convite, Nós lemos um texto aí também de Isaías, vinde, comprai, comei, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Sempre é um convite. E nós começamos a entender e compreender que nós somos, que tudo na nossa vida começa assim, como um convite. E a primeira coisa que a gente ouve a respeito de Jesus é justamente isso, um convite a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, nesse primeiro caso, é claro que nós concordamos quando nós aceitamos o convite. O convite é intencional, Quando você diz sim ao convite de Jesus, você tem uma intencionalidade, você tem um propósito, Você não responde sim a um convite, simplesmente por responder, mas quando você responde, você tem uma intencionalidade. E quando você aceita o convite de Jesus, você tem uma intenção, você tem um propósito quando você aceita esse convite. E aí começa exatamente quando nós dizemos sim ao convite de Jesus. Foi na minha vida, é na sua vida, foi na sua vida e será sempre na vida de tantos quanto ouviu o convite e dá a resposta sim. Mas é interessante
E quando nós aceitamos o convite, nós temos em mente de que nós aceitamos porque nós achamos que precisamos estar aonde nós fomos convidados. Se a gente não tiver o interesse, então não vai acontecer. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, quando nós ouvimos o convite, né? Essa música do cantor cristão cantada foi na cruz, é um convite, né? É um relato de fato que aconteceu na nossa vida após o convite. Então é de fundamental importância quando nós aceitamos o convite em primeira mão de aceitar Jesus como Salvador, e nós temos em mente de que nós precisamos ser salvos, de que nós estamos perdidos e que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, e que nós não dependemos de nada e de ninguém, né? Nem um objeto sagrado, nem estar na igreja, né? Nem necessariamente de uma outra pessoa, de um pastor, de um diácono, ou seja lá que título essa pessoa tiver, por mais importante, por mais notório que ele seja, nós não dependemos de nada desse tipo para sermos salvos. E com certeza essa intervenção divina na nossa vida gera em nós o privilégio de sermos, de termos acesso a um lugar inacessível a qualquer pessoa que não passe por Jesus. É interessante nós observarmos que ao aceitar o convite, querendo você ou não, você está praticando um ato de humildade. Quando você é convidado por alguém, você aceita, você está sendo humilde. E aí, quando você, em relação a Cristo, você se coloca na condição de humildade, de receber aquele convite, aí logo em você vem o sentimento de arrependimento pela vida que você leva, pela vida que você tem vivido. E depois você passa a crer. Por isso, o fundamento, o início da jornada da vida cristã, ela vem arrependimento e fé. Sem essas duas coisas, é impossível você se apresentar diante do convite que foi feito. Então, começa aí, o que Deus de fato exige para que uma pessoa seja salva. Que ela seja humilde a aceitar o convite de Jesus, e que ela se arrependa dos seus pecados e creia que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados e garantir a vida eterna. Então, começa por aí, bem simples, né? E o outro ponto inicial da nossa vida, da nossa jornada, após esse convite aceito primeiramente como Salvador, depois vem Jesus, nós vamos aceitar Jesus como Senhor. E essa é a parte talvez mais difícil da vida cristã, porque aceitar Jesus como Senhor vai requerer de nós uma certa renúncia, vai requerer de mim, vai requerer de você servir exclusivamente ao Senhor, vai querer de nós renunciar às coisas do mundo, diz respeito ao plano prático da fé. Aceitar Jesus como Salvador é a parte espiritual da nossa vida. Aceitar Jesus como Senhor é a parte prática da nossa vida. Então, é a fé e as obras que o apóstolo Tiago fala no capítulo 2 da sua carta. Ele vai dizer que a fé sem as obras é inoperante, é inútil, não serve para nada. Mas precisa haver, essa ligação, precisa estar juntas, precisa estar evidente na vida daqueles que aceitaram o convite. Então não é apenas salvador
Salvador, mas é também Senhor. E talvez essa parte seja a parte mais difícil das pessoas aceitarem, porque de fato requer uma renúncia da sua própria vida. E Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E negar nós mesmos não é uma tarefa tão simples, não é uma tarefa tão fácil, né? A gente percebe, eu como psicanalista, cadê Jaqueline? Está por aí? Foi passar a linha? Jaqueline, como também psicóloga, sabe o quanto é difícil as pessoas falar de si mesmo e dos seus problemas, principalmente dos seus defeitos, principalmente se é desvio de caráter, porque nós temos a tendência de esconder de todas as formas todas essas coisas, para que ninguém saiba, para que as pessoas olhem somente o aparente, né? E não julgue, né, como bem parecer, à medida que seja suave o seu julgamento a nós. Mas de fato, não é uma expressão da boca para fora, não é uma expressão simplesmente por dizer, não é apenas ir à igreja, não é apenas você cumprir os rituais, os dogmas, não é apenas você cumprir todas as leis institucionais da igreja que vai fazer de você um cristão de verdade, mas é de fato você ser humilde, arrepender, ter fé e você também aceitar Cristo como Senhor. E isso significa nos submeter a Jesus e a sua palavra. A tarefa mais difícil que existe é um homem se submeter ao outro. Mas é aí onde começa. Essa igreja, ela vai alcançar as promessas em que nós cantamos aqui, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar, quando de fato ela for pastoreável. Quando de fato ela for pastoreável, quando ela de fato entender com humildade, arrependimento e fé e obediência à palavra de Jesus, obediência a Jesus e a sua vontade. E a vontade de Jesus muitas vezes não é a minha, não é a sua. E nós precisamos entender, a palavra ela nos confronta a cada instante da nossa vida. Aceitá-lo como Senhor, nós estamos nos colocando na posição de servo para obedecer a palavra e renunciar às nossas antigas crenças, os nossos antigos costumes, os nossos maus hábitos, os comportamentos inadequados, que não condiz com uma vida digna de ser cristão, e são coisas que não somente nos afasta do Senhor, como também não traz nenhum benefício para o reino. Pelo contrário, as pessoas olham para os nossos maus costumes, os nossos maus hábitos e criticam a igreja, criticam o evangelho e até servem de barreira para não aceitar o convite de Jesus, quando na verdade deveria ser o contrário. Eles deveriam olhar para nós como na igreja do primeiro século e ter simpatia, e ter desejo, e ter vontade. Então, eu quero ir, não, eu quero estar ali, cair na graça do povo, como está escrito no livro histórico de Atos, cair na graça, na simpatia. Não o povo deseja, não, eu quero ir para aquela ali. Não, tem tantas aí, não, mas eu quero é aquela ali. Como nós outrora já dissemos aqui, que em 1990, uma campanha de missões nacionais, Cristo a Única Esperança, vinha com o slogan: procura uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente já não pode falar mais assim, a gente tem que falar agora: procura uma igreja mais próxima da sua Bíblia, a palavra de Deus. E deve ser essa a nossa preocupação. E mudar de crença, mudar de costume, mudar de hábito, mudar de comportamento, implica naquilo que Jesus, falando a Nicodemos, e João escrevendo ali no capítulo 3, no verso 3, tem que nascer de novo, filho. Você conhece teologia?
você é mestre em Israel, você fala na sinagoga, você conhece todo o Antigo Testamento, e Jesus está dizendo assim: religiosidade não dá credibilidade para você entrar no céu. Precisa nascer de novo, precisa ter uma nova vida. Por que essa nova vida? Porque os maus hábitos, os maus costumes, o desvio de caráter precisa ser consertado. Mas por que, pastor, tudo isso? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque na presença dEle o pecado não pode subsistir. Porque Ele é um Deus santo. Jesus disse: sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver, assim como o vosso Pai é santo. O apóstolo Paulo também, compreendendo de fato a necessidade primordial de ter uma vida nova, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que nós nos tornamos uma nova criação de Deus. Não é criação do homem, não é criação manipulada, mas é uma criação de Deus, é um renovo, é algo que nasce de dentro para fora. Não é nada que ninguém põe na nossa cabeça, é algo que Deus faz nascer dentro de nós, e nós nos tornamos uma nova pessoa. O que era ficou para trás, o que nós fazíamos já não fazemos mais. Se antes havia maus costumes, maus hábitos, agora já não há mais. E a mudança ela deve ser repentina na nossa vida, a tal ponto das pessoas observarem a diferença. E diz a palavra que o nosso bom comportamento adorna a doutrina de Cristo. O nosso bom comportamento traz um adorno, traz um enfeite para a doutrina do reino. Então há necessidade dessa mudança repentina na nossa vida. A preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, se vocês for pegar aí, antes, no início do capítulo 1 dessa carta, a gente vai observar qual era de fato a preocupação do apóstolo. A preocupação do apóstolo era para que nós cristãos tivéssemos maturidade. Parece uma palavra estranha, não é maturidade, mas sabe o que é maturidade? É as raízes daquelas árvores que estavam lá no slogan do aniversário da igreja. Aquilo é maturidade. Raiz profunda, raiz, que está entrelaçada aí no chão, firmada no chão. Mas para quê, pastor? Para não acontecer de vir a tempestade. De vez em quando a gente vê uma árvore dessa por aí tombada, só as raízes por lá de fora. Mas você não vê uma barabuna assim. Mas você não vê um pé de angico assim. Mas você não vê, Eu acho que tem um pé de ninho assim. Você não vê. Você pode ver aí um pezinho de malvão, você pode ver aí um pezinho de esses pezinhos aí de amêndoa, e tal. Você pode até ver um pé tombado aí, mas esses aí não. E é exatamente isso que o apóstolo fala nessa carta aqui no capítulo 2, alicerçados e edificados, firmados, enraizados. Porque, querendo ou não, os vendavais da vida aparecem. Querendo ou não, as coisas, as adversidades e as dificuldades, ela vem porque nós estamos aqui. Ainda não fomos glorificados, ainda estamos aqui. Enfrentamos a doença, enfrentamos a dificuldade financeira, enfrentamos os problemas psicossomáticos, enfrentamos os problemas familiares, enfrentamos problemas com nossos filhos, enfrentamos problemas em relacionamento, somos vendavais. E aí o conselho do apóstolo Paulo é que nós sejamos, após aceitar o convite como Salvador, aceitar o convite como Senhor da nossa vida, que nós possamos ser alicerçados, enraizados, firmados em Cristo. Nele, Cristo é dele
o apóstolo Paulo está falando. A preocupação dele é que nós pudéssemos crescer em maturidade espiritual e que o crescimento tivesse uma base firme, que é Cristo. Hoje, na escola bíblica, lá em Santa Maria da Vitória, nós estávamos estudando sobre o pseudo-Cristo e a pseudo-adoração. O que é isso, pseudo? Pseudo é falso. Na nossa linguagem moderna de hoje é fake. Falso cristão, tem esse? Tem. Falsa igreja, tem essa? Tem. Aí, se não tivesse, a palavra não faria menção em nenhum momento dessas pessoas. E todo culto que Cristo não seja o centro, e toda oferta que você trouxer, que não seja, e que essa oferta não seja direcionada a Cristo, é pseudo-adoração. É pseudo-adoração. E o primeiro caso de pseudo-adoração aconteceu lá no livro de Gênesis, naquela história que nós conhecemos, em que um irmão matou o outro. Então, a oferta estava ok, o altar estava ok, o ambiente de culto estava ok, mas o adorador não estava. E a preocupação de Deus não é com a oferta, nem com o local, mas é com o adorador. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é que nós tenhamos uma vida firmada em Cristo. O fundamento da vida cristã, a conduta, é o senhorio de Cristo. Lá no capítulo 1 dessa carta aos Colossenses, no verso 15 ao verso 20, o apóstolo Paulo vai fazer menção, desse fundamento, a habitação dos crentes, o mandamento de andar nele. Andar aqui é procedimento, andar aqui não é caminhar, andar aqui é modo de viver, é a forma como você vive. E nós estávamos debatendo sobre esse assunto de pseudo-adoração lá na escola bíblica hoje pela manhã. Aí nós falamos assim: quantos maridos domingo de manhã distrata ou maltrata a esposa, depois vai para a igreja adorar? Deus não recebe. Ou quantas esposas também desonra seus esposos no domingo de manhã, antes do culto, e depois vai para o culto? Deus não recebe essa adoração. Ou quando você levanta de manhã e a primeira coisa que você faz é falar mal do pastor, Deus não recebe sua adoração. Ou você fala mal do irmão, Deus não recebe sua adoração. Não adianta vir fazer firula, não adianta vir e você balançar as mãos, descer lágrima, e você ajoelhar, e pular, e rodopiar. Você pode fazer o que você quiser, Deus não aceita a sua adoração. Porque o problema não é a oferta, é o ofertante. E Deus se preocupa com o ofertante, não é com a oferta. E Jesus ensinando sobre isso: aí se vier trazer oferta, tem algum problema com o irmão, deixa aí, volte, se conserte, depois vem adorar. Pseudo-crente, pseudo-igreja, tem igreja que não tem nada disso. Tem igreja que não tem ensino, tem igreja que não tem essa exigência toda. É uma igreja liberal, uma igreja que as pessoas fazem o que querem, não tem censura. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer para os irmãos aos Colossenses, ali de Colossenses, diz assim: olha, o mandamento é andar nele, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, viver como ele viveu, agir como ele agiu. Essa é o verdadeiro sentido de estar alicerçados, enraizados, nutridos, fortes. E aí nenhum vendaval será capaz de tirar você da presença de Deus. Aí você vai fazer como Macô, pode faltar mantimento, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que a chuva não chegue, independente da circunstância
nossa volta, ele diz assim: permanecerei, né, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, na esperança do Deus da minha salvação. Nada pode tirar. Quando você está alicerçado, não há problemas, circunstâncias que tiram você da presença de Deus. E é disso que o apóstolo está falando para nós, para você, para esta igreja, para mim, pastor Lucas, porque ninguém está acima da palavra. Enraizados, arraigados, denotando firmeza. Efésios capítulo 3, verso 17, vai corroborar com esse sentido aqui. Firmeza, aí tem raiz, né? Não é profunda aí, não é assim que arranca, não. É aquilo que não é tão fácil de ser removido, porque o que a gente encontra hoje são pessoas com raízes tão superficiais que qualquer problema de relacionamento na igreja ele já sai, ou não vem mais, ou procura uma outra igreja. Quando a gente observa a vida das pessoas, a gente começa a observar o quanto elas têm raízes superficiais. Porque nada pode nos abalar, aquele que está firmado em Cristo, enraizados, alicerçados, edificados, construídos, denotando trabalho e crescimento. Igreja, a nossa vida cristã é uma construção. Começa lá da base, a pedra angular, o fundamento, né? O alicerce, o lugar onde nós vamos produzir raízes profundas. A nossa vida é uma construção. Por isso o apóstolo ele vai dizer alicerçados e edificados. Edificação para construção. Depois da base, aí você vai botando bloco a bloco, vai ali construindo, botando as vigas, fazendo as vigas, você vai construindo a sua vida espiritual. E não pode ser construída com qualquer material, não. Tem que ser material de qualidade. Não pode ser apenas, né, areia e barro. Tem que ter cimento, negócio ali que, né, irmão Jairo que trabalha na areia sabe muito bem o que é isso, né? Porque o tempo passa. O tempo passa. E se nós não tivermos um material de qualidade, com o tempo a nossa casa pode ruir. Outro dia desse o beiral não caiu aí? Pode acontecer. Mas se o material for de qualidade, pode ter certeza. Trabalho e crescimento. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele vai falar dessa edificação. Vai falar desse fundamento, dessa edificação, desse trabalho que nós precisamos ter. Pedro nos ensina que somos o bem mais precioso. Irmãos, eu quero repetir isso aqui devagar. Pedro nos ensina que somos o bem mais precioso de Deus, o melhor material para se construir o corpo de Cristo, a sua igreja. Olha, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Pedro está dizendo que aqueles que aceitou o convite como Salvador, como Senhor das suas vidas, ele está dizendo que nós nos tornamos o melhor material para Cristo construir a sua igreja. Não é um adobão de açúcar, como a gente está acostumado a falar aqui na nossa região. Não é um adobão de açúcar. Você se tornou o melhor material que Cristo está construindo a sua igreja, o seu corpo. Essa é a verdade. Tem que ser um bom material. Tem que ter um manejo, tem que ser, né, irmão Jairo, tem que ter um traço certo, tem que ter a quantidade certa, a receita certa. Você não pode botar nem cimento demais, nem cimento de menos, nem água demais, nem água de menos, nem areia demais, nem brita demais. Tem que ter a dose certa para que a receita funcione. E é assim a nossa vida. Isso é muito comum nas nossas construções. Você constrói a casa linda, maravilhosa e tal, aí depois você faz tudo bonitinho e tal, passa o primeiro inverno, quando chega no segundo, aí começa a
que quase não foi bem feito, você pode botar a melhor tinta que existe, ela vai se estourar. É disso que Pedro está falando. Confirmados na fé, a fé vem de Deus, mas a prática vem de nós. A fé vem de Deus, mas a prática vem de nós. Como Salvador, envolve arrependimento e fé, mas com o Senhor envolve a prática na palavra de Deus. Então, o apóstolo Tiago está certo. Fé e obras é que constrói uma vida que agrada a Deus. É que constrói uma vida alicerçada, enraizada, firme, que nada pode abalar, que não pode ser manipulável, que não pode ser carregada por qualquer vento de doutrina. A fé alcança sua credibilidade diante de Deus e diante dos homens quando unida às obras. A fé, ela só é realmente evidenciada quando ela está acompanhada com as obras. E por último ele vai dizer assim: crescendo em ações de graça, amor pelos outros. Amor pelos outros. A base da fé e do amor dos cristãos é a esperança que está reservada para nós no céu. Nada deste mundo nós vamos levar. Não se apegue. Goste, cuide, cele, construa. Você viu a promessa lá? Aquela promessa lá. Vamos chegar na cidade do estrangeiro. Faça de tudo para essa cidade prosperar. Porque se ela prosperar, você vai prosperar também. Isso é uma palavra profética para o pastor, sabia? Eu, pastor Lucas, faça essa igreja prosperar, que o senhor vai prosperar também. Faça a igreja prosperar, porque vai prosperar também. Faça a cidade prosperar. Isso é uma palavra dos empresários. Faça essa cidade prosperar, porque ela prosperando, vocês prosperam juntos. Uma palavra profética. Quando Deus diz a Deus, a fé, a esperança e o amor. É a tríade conhecida do apóstolo Paulo, né? Lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer a fé, a esperança e o amor. As três coisas mais importantes. Delas se destaca o amor, é claro. Então, a fé, a esperança e o amor são consequências de ouvir o convite e aceitar a palavra da verdade de Cristo e andar nele intencionalmente, ter a intenção realmente de ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Para concluir, cada dia que passa, nós somos influenciados por todos os meios: Instagram, Facebook, Twitter, redes sociais, televisão. Existem muitos outros aí meios de comunicação e estamos vivendo esse ápice da humanidade, que é a informatização. Hoje a informação ela chega numa velocidade real. Eu posso estar aqui conversando com outra pessoa do outro lado do mundo em tempo real, que coisa, né? Então assim, a tecnologia ela chegou de uma maneira assim muito rápida para nós. A era digital chegou e junto com seus benefícios também trouxe os seus malefícios. Uma geração que não tem muito conhecimento, mas que tem muito conhecimento, muita informação, mas não tem profundidade, não tem sabedoria, as raízes não estão profundas o suficiente para suportar as tempestades da vida. Recebem centenas de informações por dia, mas não são capazes de parar para meditar em um versículo sequer,
ou em alguma coisa, ou alguma mensagem dita por Cristo. E é verdade, né? Quantas vezes a gente abre as redes sociais lá e vai só passando o dedo? Dá tempo, né? Se o vídeo tiver mais de 30 segundos, a gente já não quer mais nem ver, já pula logo para o próximo. É muita informação, mas pouca sabedoria. Nós cristãos temos nos deixado levar por essa onda e não percebemos o quanto isso tem sido prejudicial para a nossa vida. Quanto tempo você gasta lendo e meditando na palavra de Deus? Faz uma proporção aí. Quantas vezes você abre o WhatsApp? Não vou nem falar do Twitter e nem Facebook. Quantas vezes você abre o WhatsApp? Quantas vezes você abre a Bíblia? Quanto tempo você fica com o celular na mão? Quanto tempo você fica com a Bíblia na mão, lendo e meditando na palavra? Aí você faz as contas e você tira as suas conclusões e deixa que a sua consciência seja, a sua testemunha. O fundamento de nossa vida é Cristo, o modo de viver é o seu santo ensino. Se temos que ser influenciados, que seja por Cristo. Se temos que imitar, que seja Cristo. Se temos uma maneira de viver, que seja a vida de Cristo. Porque para ter uma vida enraizada, alicerçadas, nós temos que reconhecer e aceitar o Senhor de Cristo. Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é a realidade. Não tem outra realidade. E às vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor foi tudo. Mas é assim mesmo. A rapadura é doce, mas não morre não. E a vida só é pura para quem engana, né? A vida cristã, você tem que ter uma intenção de ser uma nova pessoa, uma boa pessoa, largar os seus maus hábitos, nossos maus hábitos, nossos maus costumes, para de fato a nossa vida ser embasada, enraizada, firmada em Cristo Jesus. E o apóstolo diz assim: firmados nele. Vamos repetir o versículo 7: edificados ou alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Imagina, o resultado dessa nossa vida cotidiana se resume num culto de adoração a Deus. Num culto legítimo, não é um culto fake não, um culto legítimo. Não deu muito certo lá pela manhã, o clima esquentou lá na sua casa, isso não impede você de vir para a igreja, não. Venha, mas se conserve. Se conserve, porque vai ser inútil você vir dessa forma, porque Deus não vai. E Deus, ele é um negócio sério. Dentro do profeta Malaquias, a situação estava desse jeito. Deus falou assim: ó, fecha esse negócio. Fecha. Acaba com esses cultos aí, ó. Fecha. Derruba esse altar. Para. Ó, cansei. Um sacerdote que ele deveria dar exemplo, nós não para. Ó, fecha tudo. Mas se tiver que prestar culto, que seja de forma legítima. Não importa se você vem para confessar seus pecados, não importa se você vem para adorar Ele, não importa, mas que seja com sinceridade, não com tapeação, porque ninguém manipula Deus. Deus conhece o profundo dos nossos corações, sabe qual é a intenção de cada um nessa noite, a minha intenção, a sua intenção. Se depender, Ele conhece até mesmo antes de nós termos a intenção. Então Ele sabe. E essa igreja possa estar enraizada no Senhor, possa se edificar cada dia no Senhor. Pode ter certeza que a promessa feita ao povo de Israel, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, vai se cumprir na vida dessa igreja. Não é que eu quero, não. E não adianta eu ser a favor ou ser contra.
Porque quando Deus quer, os planos dele não podem ser frustrados. Como disse, né? Agindo Deus. Quem poderá impedir? Fica aqui a minha palavra de gratidão a esta igreja, aos amados irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir, ao pastor Lucas pela